Acende, apaga, tem foguete, tem fogos, tem uma festa sensacional para você. Sim, muito feliz pelo gol. O Diniz está me ajudando muito. Ele não dá expor, mas é um paizão, está me ajudando muito. Tentativa da Denilson! Gol! Fico feliz demais de poder ajudar. A gente fez uma partida consistente, infelizmente tomamos o gol no último lance ali praticamente. Mas parabenizar todo mundo, mental muito forte. É isso, cara. Continuar trabalhando que a gente tem muita coisa pela frente ainda. É o melhor goleiro do Brasil, Jardim. É o melhor goleiro do Brasil, Jardim. Meus amigos, salve, salve, um casaca no coração de cada um de vocês. Um abraço para todos nós, né? É uma semana aí que já começou eletrizante. O Vasco entrou em campo nessa terça-feira em São Januário, 7 da noite, vocês já sabem disso. O jogo foi 1-1 e o Vasco ali nos pênaltis, né, no ufa-ufa, no limite com o nosso goleirão Léo Jardim, fechando o gol e pegando 3 pênaltis, garantindo o nosso Vasco nas oitavas de finais da Copa do Brasil. A gente vai repercutir tudo sobre essa partida, vamos falar, é claro, dos jogadores, das estatísticas, vamos falar do primeiro, do segundo tempo, né? A Copa do Brasil muito quente nessa terça-feira e o Vasco aí tira um peso das costas, tinha o jogo na mão, se complicou no finzinho da partida, chegou a ver a classificação ali escapando, né? A gente chegou a ver ali o Operário por um instante passando de fase e consegue então se recolocar tranquilamente de novo nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E isso traz uma tranquilidade enorme, uma tranquilidade imensa para o jogo do próximo sábado, da próxima rodada do Brasileirão, onde a gente tem um clássico já diante o Fluminense no Maracanã pela 10ª rodada. Então, meus amigos, vamos embora, aperte seus cintos que está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, rapaziada, é isso aí, vamos que vamos. Para você que nos assiste nesse finzinho de noite de terça-feira, já para quarta-feira, boa noite. Para você que já nos assiste nas primeiras horas, primeiras dessa madrugada ou dessa manhã de quarta-feira, bom dia. Está começando mais uma edição de Madruga Vasco aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu vou pedir para você, torcedor e torcedora do nosso gigante, clica no botão aqui abaixo, inscrever-se, é de graça, não paga nadinha, dá essa força para o crescimento do nosso canal, deixe também o seu gostei, compartilhe o vídeo. Se aparecer escrito aqui embaixo, IPAR vídeo, clica para IPAR o nosso vídeo, você vai ganhar pontos, o nosso canal também ganha pontos e ajuda o nosso conteúdo ter um alcance maior, atingindo mais pessoas interessadas no nosso clube de regatas Vasco da Gama. Galera, então, dando início aqui ao nosso vídeo, olha só, o Vasco entrou em campo, né, pela terceira fase da Copa do Brasil em São Januário. O primeiro jogo foi 1-1 lá em Ponta Grossa, no Paraná. E o Vasco tinha a missão de uma vitória simples para avançar para a próxima fase. O time que entrou em campo foi o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, Rayano, Nuno Moreira e Verrete. Esses foram os nossos 11, né? O Vasco que repetiu, inclusive, a escalação dos últimos jogos. Perdão, meus amigos. Tivemos
somente 3 substituições no decorrer da partida, né? Ali pro... Deixa eu ver... tivemos 3 substituições, né? O Coutinho saiu para o Matheus Carvalho entrar, o Adson que entrou no lugar do Ryan e o Lloyd Augusto que substituiu o Nuno Moreira. Antes da gente dar notas para os jogadores, falarmos do primeiro e do segundo tempo e dos pênaltis, vamos falar aqui sobre as estatísticas dessa partida, porque tivemos 53% de posse de bola, o Operário 47%, 18 faltas do Vasco, 7 do Operário, 2 impedimentos do Vasco, 4 do Operário, 19 finalizações do nosso Vasco contra 11 dos visitantes, 6 do Vasco foram no gol e 4 do Operário foram na meta do Léo Jardim. 3 escanteios para cada lado, nenhum cartão amarelo para ninguém, nenhum cartão vermelho também. Mas lá durante as cobranças de pênalti saíram cartões amarelos ali, no caso para o Operário e para o Vasco. Acho que do Vasco, se eu não me engano, foi para o Hugo Moura ali, se envolveu num bate-boca com o Alano durante a cobrança de pênaltis. E agora vamos ao jogo, né? O Vasco, nos primeiros minutos, fazendo de tudo para tentar agredir o Operário, fazendo trocas de passes, tentando ali dominar o meio-campo. Uma marcação-pressão bem encaixada na primeira etapa, ali no início da partida. Mas o Operário, logo depois ali dos 15 para os 20 minutos, já colocou as manguinhas de fora, chegou na área do Vasco em 2 ocasiões, já levando perigo, levando risco, dando trabalho para o Vasco, mas o Vasco tinha o controle da partida. O Operário tentava ali escapar no contra-ataque, o time bastante organizado, né? O Operário cedeu, entregou o meio-campo do Vasco para sair ali no contra-ataque, num jogo mais reativo. E o Vasco se comportou até que bem durante a primeira etapa. Não fez um primeiro tempo maravilhoso, mas fez um primeiro tempo ok. Poderia ter sido ruim o primeiro tempo do Vasco se o gol do Vasco não tivesse acontecido. O que deixou esse primeiro tempo ok foi o gol do Vasco. Se o primeiro tempo acabasse 0-0, seria um primeiro tempo ruim. Tá? E quem salvou o primeiro tempo foi o Ryan. Bela jogada pelo lado esquerdo, trama ali do lado esquerdo de ataque do nosso Vasco. O Ryan que jogou pelo lado direito, jogou pelo lado esquerdo, jogou centralizado, né? A gente viu Nuno Moreira, Verrete e Ryan invertendo os papéis em todo momento. Fizeram isso durante o primeiro e segundo tempo. Quando o Adson entrou também na segunda etapa, o Vasco também fez essa inversão de papéis ali no ataque, no nosso setor de ataque. E deu certo, porque o Ryan nesse momento, na hora do gol, né? Já ali no apagar das luzes da primeira etapa, o Ryan estava do lado esquerdo. Boa trama ali no comando de ataque do lado esquerdo do Vasco. O Ryan fez uma jogada bem parecida com a que ele fez no último jogo contra o Fortaleza. Deu o tapa na frente com a imposição física, com aquela explosão que a gente sabe que o Ryan tem. Entrou na área, né? Ele poderia ter cruzado, poderia ter batido no outro canto do goleiro. Mas na hora ali, adrenalina, pensando muito rápido, ele só clareou, olhou para o goleiro, olhou para a bola e pimba, né? Meteu-lhe ali um chute, aquele chute clássico de peito de pé na cara da bola. O goleirão tentou fazer o movimento ali clássico de goleiro, né? A base, né? O famoso L, para encaixar, só que o que acontece é que o chute do Ryan saiu muito forte e a bola foi meio que rodando. Quando o goleiro pensou em fazer a base para fazer a defesa, já era. Gol, caixa, gol do Vasco, 1-0. O Pulaê deixa o caldeirão ferver, né? Foi isso que salvou a primeira etapa, porque o Operário começou meio tímido. Depois dos 14, 16, 17 minutos, eles começaram ali a levar perigo para o Vasco. Bola na área do Vasco ali no primeiro tempo, cobrança de escanteio, bola parada, os caras dando um certo trabalho. E depois do gol do Vasco, antes de terminar a partida, o Operário fez uma jogada sensacional. Foi uma belíssima jogada. O Operário começou a trama no campo de defesa, foi fazendo tabelas, triangulando, rápido, um jogo muito rápido pela faixa central do campo. Invadiram a área do Vasco e finalizou. A sorte que o nosso goleiro Léo Jardim estava bem posicionado, ele chegou a cair para o lado esquerdo, a bola pegou na coxa dele e foi para fora. Léo Jardim salvou o Vasco com essa defesa no apagar das luzes ali no finalzinho da primeira etapa. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí, meus amigos,
São Januário inteiro, né? Só era um pensamento neste momento. Acaba o primeiro tempo, né? E foi o que aconteceu. O árbitro encerrou a primeira etapa, um primeiro tempo com o copo meio cheio pelo Vasco ter feito o gol, mas um primeiro tempo já de alerta ligado, porque o Operário ofereceu muito risco e obrigou inclusive o Léo Jardim a trabalhar bem mais durante a partida inteira do que o goleiro do Operário ali, o Elias, né? Então o primeiro tempo terminou com esse saldo positivo pelo gol, mas no modo geral já de alerta ligado. O Vasco veio para a segunda etapa, o Diniz não promoveu nenhuma substituição na equipe, o time continuou ali tentando, né, buscar no início da segunda etapa. O Vasco esboçou ali uma tentativa de controlar a partida, só que o Operário do meio do segundo tempo para o final da partida tomou conta das ações do jogo, chegou em um período do jogo a virar o percentual da posse de bola. O Operário chegou a ter 51, 52, quase 53% de posse de bola. Depois o Vasco no finzinho recuperou essa posse de bola novamente e o jogo ficou aquele jogo meio moroso. O Léo Jardim fazendo defesa, salvando o Vasco tendo chances no contra-ataque para tentar matar o jogo e não conseguia matar o jogo. Vieram substituições, o Coutinho cansou, teve que ser substituído. Diga-se de passagem que o Payet nem foi relacionado, algo que nos causou muita estranheza, uma vez que a gente sabe que o Coutinho está suspenso para o jogo do próximo sábado contra o Fluminense. E entrou então o Matheus Carvalho ali, né, na função de combater mais o meio-campo e de rodar a bola ali no meio-campo com o Tietê, com o Hugo Moura. O Adson entrou no lugar do Ryan. O Ryan fez um ótimo jogo, saiu cansado. O Adson entrou ali fresquinho. E o Lloyd Augusto na vaga do Nuno Moreira. Tá? Olha, o Lloyd Augusto começou bem, dando tapa na frente, dando drible, fazendo tabela, buscando o jogo, né, rabiscando, entrando na área, buscando o gol. Só que aí, coitado, ele tentou dar um elástico do lado esquerdo do campo, na entrada da área. O elástico arrebentou, né? Porque o elástico, a bola, né, a gente faz um movimento com o pé assim, né? Como se fosse sair e volta, né? Rápido, né? Aquele elástico para dar aquela entortada no zagueiro. O Lloyd, quando a bola fez isso aqui para sair, ela não voltou. O elástico arrebentou, a bola foi direto, ele deu aquela canelada no ar. Parte da torcida vaiou, parte deu risada. Aí o Lloyd já ficou mal, já ficou chateado. Ficou bastante abatido. O Diniz começou a ficar uma arara com ele, depois passou, poucos minutos depois, o Lloyd teve uma chance na entrada da área, clareou, ele levantou a cabeça, fuzilou, obrigou o goleiro Elias a fazer uma grande defesa, né? O chute foi muito forte no meio do gol, mas foi variando, foi meio que no ângulo ali variando. Mais um pouco tinha pegado o goleiro do Operário de surpresa. O Lloyd ainda meteu aquela marra de jogador caro, né? Cadê, Diniz? Não tô ouvindo nada. E aí, torcida? Então vocês estão me vaiando, né? O Lloyd tem personalidade, ele fica brabo, ele, né, cobram ele cobra de volta depois. Então assim, eu achei, ele errou, né, no elástico, em outros lances, mas ele não entrou mal. É porque ele teve a coragem de tentar aqueles dribles. O que pegou foi o erro dele lá na saída de bola, nos lances ali um pouco antes do gol do Operário, que deu a posse de bola pro Operário, e a torcida pegou no pé dele, pegou no pé do Paulo Henrique também, que não conseguiu bloquear o cruzamento, né? E aí o que acontece? Daqui a pouco eu falo do gol do Operário. O Adson entrou bem também, rabiscando, buscando o jogo, dando tapa na frente, coisa e tal. E o Matheus Carvalho, das 3 substituições, foi o que não entrou tão bem. Mas não entrou mal, mas não entrou tão bem. O que aconteceu com o Vasco no segundo tempo é a falta de elenco, tá, gente? É a falta de elenco. Quando a gente tinha Felipe Coutinho, quando estava ali na primeira etapa o Paulo Henrique, né, 100%, o Tietê 100%, o Hugo Moura 100%, o Ryan, o Nuno, o Verratti, o time conseguiu ali, mesmo que espremido, sair do primeiro tempo vencendo o jogo. Na segunda etapa, quando os caras cansaram, a gente não tinha peça de reposição na mesma levada para colocar para jogar, né? O Adson entrou muito bem. O Adson, eu acho que ele tem o mesmo nível ali parecido com o do Ryan, são características diferentes. Já o Lloyd, hoje, né, o Nuno é titular absoluto do time, e o Lloyd está tentando cavar uma vaguinha aí para ir entrando nesse time ao longo dos jogos. Então o Lloyd ainda não é titular e o Matheus Carvalho também não é titular. Então a gente observa que das substituições, só o Adson que é ali meio que do mesmo nível.
Então eu acho que o que fez falta para o Vasco não foi coragem, não foi correr. O que faltou para o Vasco no segundo tempo foi um elenco mais experiente, com jogadores que soubessem rodar a bola, que soubessem dar aquela catimba, segurar o jogo, chamar a falta, sabe? Ficar ali naquele cantinho do jogo, toda hora arrumando lateral, arruma escanteio, lateral, escanteio, para fazer o tempo passar. Faltou um pouco disso, um pouco de experiência para o time, uma catimbazinha por parte do Vasco. E faltou também jogadores aí, né, de um nível mais elevado para a gente, de repente, no segundo tempo, fazer o segundo gol e matava o jogo. Se o Vasco chega ao segundo gol, mata a partida. Porque aí, pô, vamos botar aí, pô, lá nos 49 do segundo tempo, na hora que o Operário fez o gol, se o Vasco tivesse ganhando de 2-0, era um 2-1, iam dar aquele susto, aquela coisa. Mas aí, meu irmão, era um minutinho ali só para segurar o jogo, acabava o jogo e pronto, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Não acho que o Vasco jogou muito bem, como jogou contra o Fortaleza, mas também não acho que o Vasco jogou muito mal. Tá? Fez raiva na gente, me fez ficar maluco, arranquei os cabelos, fiquei doido, quase chorei de raiva, né? Porque um jogo na mão, do nada você vê o Vasco entregando um gol no finalzinho, o Piton não subiu para cabecear, uma bola despretensiosa, e aí vai para os pênaltis, e o Vasco na frente, o João Vitor perde o pênalti, daqui a pouco eu vou chegar lá. Né? A gente fica maluco. Aí vem no finalzinho a jogada, lá do lado direito, inverteu para o lado esquerdo, o jogador deu aquela balançada, o Paulo Henrique cercou, não conseguiu bloquear, cruzamento, o Piton não conseguiu subir, o jogador do Operário cabeceou, a bola foi no limite, ela triscou na trave, ela foi no limite. Se ela vai um pouquinho mais para o lado, o Jardim pegava ela. Gol do Operário ali no apagar das luzes. Naquele momento eu falei, agora lascou. Aí o Lloyd Augusto caiu, ficou desesperado, parecia que o Vasco já estava eliminado. O Paulo Henrique também ficou tontinho depois do gol, ficou no chão em pânico. São Januário, que estava pegando fogo, calou. Falei, agora, né, como se diz, moiou, como se diz o Denilson, né? Agora desandou, agora já era. Azedou o caldo, deu ruim, né? Aí vieram as cobranças de pênalti, né, meus amigos? 1-1, a torcida apoiando, né, buscando apoiar o nosso time. Nas cobranças normais, o jogo terminou em 4-4, porque quando o Vasco foi para a segunda, o Vasco converteu os 3 primeiros, e aí o Operário fez o primeiro. Na hora deles fazerem o segundo gol, o Léo Jardim defendeu. Minto, o Vasco converteu os 2 primeiros. Na hora do João Vitor fazer o terceiro gol e deixar o Vasco na frente, o João Vitor perdeu o pênalti, né? Ele cobrou mal, muito fraco, né? Meia altura, o goleiro só caiu e defendeu o pênalti do João Vitor. O Operário foi, converteu o gol, e aí acabou ali as cobranças, né? A série de 5 para cada lado, empatado em 4-4. O jogo foi para as alternadas. Nas alternadas o Vasco ganhou de 3-2, né? Nas alternadas, porque aí o Paulo Henrique desperdiçou, perdeu o pênalti, só que o Léo Jardim pegou o outro pênalti, né? Depois o Lloyd Augusto, né? Quando o Lloyd foi para a bola, eu falei, meu Deus, o Jardim acabou de pegar um pênalti, o Lloyd não pode perder mais uma, o Lloyd não pode perder outro. Aí o Verratti abraçou ele, chamando a torcida, aquela coisa toda aquela empolgação, aquele amor. O Lloyd já pegou energia, todo mundo apoiando, o Lloyd foi pra bola, perfeito, caixa, gol do Vasco. E aí, meu irmão, eu senti que o Jardim ia pegar. Pra mim eu falei, pegou. Quando o cara do Operário correu pra bola, eu falei, pegou, e pegou mesmo, né? Aí encerrou a série 7-6 pro Vasco. Vasco classificado para a fase oitavas de finais da Copa do Brasil. Não tinha nenhuma necessidade disso, zero necessidade, porque o Vasco vencia o jogo, jogando em casa, faltando aí 1-2 minutos para acabar o jogo, né? Era hora ali de fazer uma falta, de isolar, jogar a bola lá fora do estádio, do Gandula sumir, sabe? Dar aquela mastigada no jogo mesmo, entendeu? Acontece, é bom que já serve de aprendizado pro Lloyd também. Jogo sério, não tem que querer dar drible na saída de jogo ali atrás, sabe? Não tem com quem sair jogando, tá ruim. Meu irmão, olha pro goleiro, vê se ele tá adiantado, tenta meter um gol lá do meio campo, não interessa. Se a bola for para fora ou for para a mão do goleiro, pelo menos você ajuda a sua defesa, o seu time, o seu time a desafogar, a dar ali 4, 5, 10 passos para frente para sair de dentro da área, né? Então é experiência, né? Já fica o aprendizado pro Lloyd, pro próprio Paulo Henrique, pro Piton. O Paulo Henrique
né, para não só cercar, mas tem que dar o bote pro Piton. Não pode ficar só olhando a bola, tem que atacar a bola, porque o Piton ficou olhando a bola, descosta pro adversário, de frente pro gol. O adversário de frente pro gol e de frente pra bola, né? Então o Piton olhou, quando o Piton pensou em subir, o cara já tinha subido, porque o Piton não viu o adversário. Então é um aprendizado, todo mundo tem que ter esse aprendizado. E eu não acho que também foi falha do Jardim, porque a bola ela não foi uma bola reta, ela foi uma bola que deu uma viajada, mas ela foi certinho onde estava o Piton. Então o Jardim imaginou, né? Vai subir, né? Se o goleiro sai também pega a borboleta, é meio complicado. Então eu acho que serve de aprendizado. Não foi um jogo bom do Vasco, mas também não foi um jogo ruim, porque justiça seja feita, não é demagogia, também não é hipocrisia. O Operário fez a parte dele. O Operário deu muito trabalho. O treinador Bruno Pivetti está de parabéns, né? Desde quando saiu o sorteio, o Bruno Pivetti falou que ia fazer de tudo para tentar classificar o Operário, respeitando o Vasco, mas entendia que poderia tentar passar de fase, e eles realmente de fato tentaram. Porque foram 2 jogos, um no Paraná e um no Rio, os 2 jogos foram 1-1. Então, parabéns para os jogadores do Operário, para o treinador Bruno Pivetti, fizeram a parte deles e quase azedaram o caldo para o torcedor do Vasco, né? O que fez a diferença para o Vasco foi a sua torcida mais uma vez. A torcida fez a diferença lá em Ponta Grossa e fez a diferença aqui em São Januário. Esse é o grande diferencial do Vasco hoje. Alô, Pedrinho, precisamos de contratação. O Vasco se comportou até que ok no primeiro tempo. O Vasco se comportou bem contra o Fortaleza. O problema é que não vai dar para jogar 10 jogos com o mesmo time. A gente vai ter que trocar, os caras vão cansar, vão levar cartão, enfim, várias situações. Então, Pedrinho, para poder evitar esse tipo de susto, outras decisões vindo por aí, o Vasco precisa contratar. Porque, volto a dizer, o primeiro tempo foi muito abaixo, 1-0 Vasco. Se o Vasco tem ali jogadores para repor na segunda etapa, o Vasco faz o segundo gol, pronto, mata a partida. Acaba, né? Já era, abraça a vaga e é só mastigar o jogo. Então, a partir do momento que o Vasco faz substituição e não muda a cara do jogo, e o time do Operário com vários jogadores experientes, jogadores com passagem pelo próprio Vasco, jogadores que jogaram no Internacional, que jogaram no Grêmio, que jogaram em vários outros times, são jogadores que souberam jogar o jogo, entenderam a grandeza do jogo e fizeram ali um ótimo jogo de formiguinha, todo mundo se ajudando. E faltou para o Vasco a qualidade para furar o bloqueio. Então fica a dica aí para a diretoria do Vasco, para evitar esse tipo de susto novamente, tem que contratar mais jogadores de qualidade. Meus amigos, quero falar com vocês aqui agora, né, sobre o nosso goleiro, né, o Léo Jardim, melhor jogador em campo, craque Betano, e olha, é o melhor goleiro do Jardim, do Brasil, Jardim, é isso aí, ó, é o melhor goleiro do Brasil. É o Jardim, gente, é o Jardim, goleiraço. Durante o jogo fez ali 2, 3 defesas que ajudaram muito o Vasco e depois pegou 3 pênaltis. E não é coisa de principiante, não é sorte, nada disso, né? Porque ele fez isso ano passado 3 vezes na Copa do Brasil e já começou fazendo de novo na Copa do Brasil novamente. Então o homem, né, merece luva de ouro, meu irmão. Sabe? Se tem o prêmio luva de ouro da Copa do Brasil, é claro, não acabou ainda, mas se continuar assim, vai ser do Léo Jardim, né? Vai ser do Léo Jardim. Então o nosso goleiro tem muita qualidade, a diretoria do Vasco tem que acionar logo a cláusula, o gatilho de renovação, para que seja renovado logo esse contrato com ele, para a gente não correr o risco de perder esse goleiro, porque salvou o Vasco, salvou o Vasco, né? O Léo Jardim salvou o Vasco. O João Vitor na hora H tremeu, né? O PH também, que, poxa, muito bom jogador, ajudando bastante o Vasco, né? Tremeu também ali quando saiu o gol ali em cima dele, do cruzamento foi em cima dele e o Piton não subiu, ele já ficou mal, aí foi pro pênalti, perdeu o pênalti, né? Então assim, graças ao nosso bom Deus também, até quando as coisas deram errado, deram certo, né? Quando o Vasco leva um gol, vai pros pênaltis, o Vasco tá na frente, o João Vitor perde o pênalti, o Vasco tá tranquilo, o PH perde o pênalti, o Léo Jardim vai lá e conserta tudo, né? Então assim, olha, Léo Jardim vai ter que cobrar aí, ó, João Vitor, Paulo Henrique, Lloyd Augusto, vai ter que cobrar, rapaziada, um pix, né? Os jogadores vão ter que fazer um pix pro Léo Jardim, porque ele foi o herói dessa classificação ao lado do Ryan, né? Porque o Ryan
já fez um bom jogo lá contra o Operário e fez outro bom jogo aqui também contra o Operário. Então o Ryan também está de parabéns, o Jardim está de parabéns. Para mim a nota para o Jardim é 9,5, só não dou 10 porque ele levou um golzinho ali, senão daria 10 para ele, mas também não foi culpa dele. Paulo Henrique, eu dou nota 7 pro Paulo Henrique, não jogou mal não, sabe? É muita infelicidade também, uma série de fatores. João Vitor, nota 7,5, 7 também porque ele perdeu o pênalti, não, João Vitor 6,5, perdeu o pênalti. Luiz Gustavo 7,5, Piton, eu dou nota 6,5 porque, poxa, não subiu, né? Na dúvida tem que subir, ainda mais que ele estava vendo a bola, ele tinha que ter subido. Hugo Moura, dou nota 7,5, Tietê 7,5, Coutinho, dou nota 7,8. Tá, gostei do jogo do Coutinho, não fez gol, não deu assistência, mas acertando bastante, bem dinâmico, rápido, né, com a bola no pé, sem ficar segurando muito a bola. O Ryan nota 8,5, né, pelo gol e pela partida que ele fez. O Nuno nota 7,8 também. E o Verratti nota 8,5 pela experiência, pela frieza em fazer o gol, né, marcando o tempo inteiro, interagindo com a torcida, levantando o moral da equipe, como capitão mesmo, né. E pro Diniz eu vou dar nota 8 também. Acho que ele não fez nada de errado no time. Tá trabalhando muito aí o psicológico dos jogadores. O Ryan mesmo tá evoluindo muito depois da chegada do Fernando Diniz. Então tá de parabéns o time do Vasco. Aí agora o Vasco vai ter, né, essa quarta-feira, né, no caso hoje, quinta e sexta-feira, 3 dias para se preparar para enfrentar o Fluminense. Que aí o jogo é sabadão, dia 24 de maio. Meu aniversário, hein, meus amigos. Vasco da Gama e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, pela 10ª rodada. E aí depois nós temos já na semana que vem o jogo, né, decisivo pela Sul-Americana aqui no Rio São Januário contra o Melgar do Peru. Meus amigos, é isso então que eu tinha para falar para vocês, para trazer para vocês do nosso Gigante da Colina. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Deu bacalhau, quando dá Vascão, tudo fica diferenciado, tudo fica bem melhor, né? O vascaíno vê a vida aí de uma forma bem mais feliz, né? Então, ótima semana para vocês, boa quarta-feira, que Deus nos abençoe e tamo junto. Até no nosso próximo vídeo, no nosso próximo Madruga Vasco. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno, desde sempre. Valeu, tamo junto, Vasco!